Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Bom, nessa semana vamos tratar de um tema bastante simples, que inclusive eu acredito que a maioria de vocês já aprendeu no ensino fundamental, mas o livro de física traz aqui no ensino médio, tá? Que trata das cores de um corpo. Então, antes de mais nada, vamos diferenciar aqui o que seria uma luz policromática da luz monocromática. Bom, esse prefixo poli quer dizer várias, né? Ou muitas, muitas cores. Então, por exemplo, a luz que vem do Sol é considerada uma luz policromática, porque dentro da luz branca você tem todo um espectro de cores, né? A gente costuma dizer que são 7 cores do arco-íris, né? Inclusive estão destacadas aqui: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá? Mas esse número 7 é um número arbitrário, tá? Arbitrário quer dizer que o homem decidiu que seria 7 e ficou sendo 7, tá? Porque do ponto de vista da ciência, você pode ter mais do que 7 divisões, né? Então ele diz até que são infinitas cores, tá? Então é muito arbitrário dizer que são 7 divisões, poderia ser 8, 9, 10. Vale lembrar que quem descobriu essa decomposição da luz, né, que vem do Sol, foi Isaac Newton. Tá? Isaac Newton, apesar de ser muito associado à questão da gravidade, Newton também teve importantes estudos na óptica, né, no estudo da luz, ok? E vale lembrar também que o número 7 naquela época era um número, tinha toda uma mitologia por trás do número 7, tá? De Pitágoras, né? Pitágoras já enaltecia a questão do número 7. Nós temos, por exemplo, a escala musical com 7 notas, né? O arco-íris com 7 cores, enfim. Então, quem tiver interesse aí na numerologia, vai pesquisar, que tem muita coisa por trás do número 7. E por conta disso, decidiu-se que seriam 7 cores. Bom, e a luz monocromática é aquela luz de uma única cor, né? Por exemplo, uma ponteira de laser, né? Geralmente tem a cor vermelha. Então tem um único tipo de luz, um único tipo de cor ali, numa ponteira de laser, ok? Bom, ele fala aqui que a luz do branco, a luz do Sol é policromática, de uma lâmpada fluorescente também é policromática, tá? De uma vela é policromática, mas não é branca, ok? E aí tem várias situações possíveis. Tudo depende de qual é a fonte da luz, né? Da onde aquela luz está vindo, ok? Bom, e como se define a cor de um corpo? Ele diz aqui que as cores que um corpo apresenta dependem das cores da luz que eles refletem difusamente. Só para esclarecer o que seria essa reflexão difusa, tá? Quando você pensa num espelho, imagine que essa linha aqui seja um espelho. A luz chega aqui, bateu e reflete, né? Então, se o raio de luz vem lá da esquerda, ele vai refletir e vai continuar lá para a direita, né? Quando a gente fala em reflexão difusa, é porque tem várias pequenas irregularidades na superfície, né? E aí, quando um feixe de luz incide, né, você não consegue prever para onde ele vai refletir, né? Então você tem geralmente um espalhamento dessa luz aqui em todas as direções, tá? E esse espalhamento em todas as direções a gente chama de difusão da luz, tá? Então aqui nós teríamos uma reflexão regular e aqui nós teríamos uma reflexão difusa, né? A luz se espalhando, ok? Bom, o que acontece é o seguinte: se você enxerga um objeto verde exposto à luz solar, isso quer dizer que várias cores estão vindo aqui do Sol, né? Vários tipos de radiações, ok? E este objeto ele é capaz de absorver
a maior parte e ele está apenas refletindo o verde, tá? Então, todo objeto tem essa capacidade de reflexão ou de absorção, ok? Os casos extremos, um objeto na cor branca, quer dizer que ele está refletindo tudo, não está absorvendo nada, tá? Então, como ele te devolve todas as cores, você recebe aquelas cores misturadas, a sua percepção é de que ali tem algo branco, ok? Um objeto preto quer dizer que está absorvendo todas as cores, não está refletindo nada, ok? Então, na ausência de luz é o preto, ok? Então, o que acontece? Inclusive, em dias muito quentes, não é recomendado usar roupas escuras, né? Porque essa energia luminosa, quando é absorvida pelo tecido escuro, se converte em energia térmica, né? Aquilo não deixa o seu corpo transpirar como deveria, tá? Então, recomendado é usar roupas claras, porque a radiação vai bater e voltar, e aí você está livre, relativamente livre daquela energia que vem do Sol, ok? Bom, então, se um objeto é azul, é porque ele absorve todas as cores do arco-íris e tem a capacidade apenas de refletir o azul. Se o objeto é amarelo, é porque ele absorve todas as cores e reflete apenas o amarelo, ok? Então, a cor de um objeto é definida pela sua capacidade de refletir aquela onda específica, ok? Bom, aqui vamos tentar entender por que o céu é azul, né? Então, imagine que eu tenha o Sol aqui. Opa, um chifrinho no Sol. Tenho o Sol aqui, e apesar da setinha aqui estar desenhada em azul, tá? Nós vamos imaginar que dentro desse feixe de luz eu tenho todas as cores do arco-íris, tá? Então, cada feixe de luz aqui está composto por todas as cores possíveis do arco-íris, tudo bem? Bom, quando esse monte de radiação chega aqui na atmosfera, ele vai interagir com a atmosfera, né? Então nós temos ali as moléculas de oxigênio, né? As moléculas de nitrogênio, ok? Bom, pessoal, o que eu tentei representar aqui é o seguinte: a parcela da luz que a gente associa à cor azul, ela tem uma energia mais alta, ok? Então ela tem um comprimento de onda pequeno, ok? E alta frequência e consequentemente alta energia. Já a luz vermelha, ela tem uma energia menor, ela tem grande comprimento de onda comparado com o azul, ok? E uma frequência menor. Bom, então no momento em que a luz vai interagir com as moléculas, isso aqui faz toda a diferença, tá? Pelo fato do azul ter um comprimento de onda menor, ele vai interagir mais com as moléculas e vai ter um espalhamento. Então a luz azul, ao invés de ir direto lá para a superfície da Terra, a parte azul ela fica aqui, colidindo com as moléculas, se espalhando na atmosfera, ok? E já a luz vermelha, como a maioria das outras, não vai interagir tanto e vai chegar aqui no solo, tá? Então a gente olha para o céu e enxerga a coloração azul, porque existe essa interação maior entre as moléculas da atmosfera e a radiação com baixo comprimento de onda, ok? O que acontece no entardecer e no amanhecer é que a gente acaba enxergando o céu um pouco mais alaranjado, né? Em algumas situações até meio avermelhado. Isso acontece por quê? Porque se você parar para pensar, olha a distância que a luz tem que percorrer ao meio-dia. Então você tem uma distância aqui que a gente pode chamar de x, sei lá. Agora olha a distância que a luz tem que percorrer no amanhecer.
Vamos chamar de y. Então dá para perceber que essa distância y é bem maior que x, tá? Então qual é a consequência disso? A consequência é que a luz azul vai ficar interagindo muito aqui com a atmosfera, e como a distância é grande para ela viajar até a superfície, ela não chega na superfície, né? Ela colidiu tanto que ela perdeu energia ali na atmosfera mesmo, ok? Já a luz vermelha, como interagiu pouco, ela consegue chegar lá, ok? E aí nós acabamos tendo um céu mais avermelhado, porque o azul não chegou em quantidade para se sobrepor, ok? Bom, então aqui tem a imagem do pôr do sol, no Natal, né? 2015. Então é só uma representação aí do entardecer. E talvez essas árvores aqui nem existam mais, né? Por conta das queimadas, infelizmente, né? Bom, então vamos falar um pouquinho aqui das cores primárias, secundárias e complementares. Bom, sempre que eu falo das cores primárias, os alunos questionam, né? Porque na física nós temos aqui como primária o vermelho, o verde e o azul, ok? Então tem a sigla aqui RGB, fazendo referência a essas três cores, só que em inglês, né? E os alunos questionam porque não foi assim que eles aprenderam na aula de arte ou lá no ensino fundamental, né? Por quê? Aqui na física nós não estamos falando de tinta, nós estamos falando de luz, tá? Então é diferente. Se você tiver uma TV de tubo em casa, você pode chegar bem perto da tela e você vai perceber só esses três tipos de cores aqui, tá? Só o vermelho, o verde e o azul, tá? Então, com essas três cores é possível formar qualquer outra cor, tá? Aumentando ou diminuindo a intensidade de uma em relação à outra, enfim. Você pode fazer muitas combinações com essas três cores aqui, tá? Bom, e por serem primárias, as três juntas formam o branco, ok? Formam um branco. Tem até experimentos, dá para você fazer um disco e visualizar o branco, né? Conhecido como disco de Newton. Quem tiver curiosidade, coloca lá no YouTube disco de Newton e você vai entender um pouco melhor. Bom, e a intersecção de duas cores primárias chega em uma cor secundária, ok? Então, vermelho com verde, nós teríamos o amarelo, verde com azul, nós teríamos o ciano, vermelho com azul, magenta, ok? Lembrando que a gente está falando de luz, tá? Então, para perceber isso que está aqui na figura, você poderia, por exemplo, pegar três lanternas, colocar um plástico azul cobrindo uma das lanternas, só para ela produzir a luz azul, né? Enfim, em cada uma das lanternas colocar um papel celofane, alguma coisa do tipo, né? E essa experiência deveria ser feita em um lugar escuro, né? Aí você conseguiria perceber este resultado aqui, tá? É totalmente diferente de misturar tintas. Bom, vamos ver o que te aguarda aí no formulário. Uma bandeira brasileira é levada a um quarto escuro e em seguida é iluminada por luz monocromática azul. Ok? Então, perceba o tipo de cor aí. Em que cores apresentam o retângulo, o losango, o círculo, a faixa central da bandeira e o lema Ordem e Progresso? Bom, pessoal, então imagine essa bandeira num lugar totalmente escuro e eu tenho luz azul incidindo aqui no retângulo. Pessoal, se a gente conhece esse retângulo como verde, quer dizer que ele tem a capacidade de absorver todas as cores, exceto o verde. Então, o que este retângulo vai fazer com o azul? Vai absorver,
ok? Então você lançou a luz azul, ele absorveu. Uma pessoa que estiver aqui observando atentamente, ela vai perceber que tipo de luz voltando aqui do verde? Nenhum, né? O quarto está escuro, você lançou luz azul, ele absorveu a luz azul, né? Não tá te devolvendo luz nenhuma, tá? Então aqui, ausência de luz, a pessoa que estiver observando vai imaginar que este retângulo é preto, ok? Aí você fez a mesma coisa aqui com o losango, que tem a capacidade de refletir o amarelo. Ele vai absorver o azul, não vai te devolver nada. A ausência de luz, você vai dizer que esse losango é preto, tá? E quando essa luz chegar aqui no círculo, agora sim, esta parte da bandeira tem capacidade de refletir o azul. Ele vai refletir e essa pessoa vai dizer que sim, o círculo é azul, ok? Bom, então você vai analisar a parte da bandeira, pensando aí nessa interação da luz. Outro exemplo aqui. Um corpo absorve todos os componentes de luz solar, exceto o azul. Então, pessoal, se um corpo não absorve o azul, quer dizer que ele tem qual cor, né? Em que cor veremos o corpo num ambiente iluminado? A. Somente por luz vermelha monocromática. Então, luz vermelha monocromática quer dizer que só tem vermelho nessa luz, não tem mais nada, ok? Então, você lançou luz vermelha nesse objeto, o que ele vai fazer? Vai absorver, ele absorve tudo, exceto o azul, né? E se ele vai absorver a luz que você jogou, não vai te refletir nada, você vai olhar para ele e vai dizer que ele é preto, ok? Então é para você pensar aí nessa situação, ok? Lembrando que a luz solar é policromática, tá? Bom, aqui nós temos a seguinte situação. Numa folha de papel branca estão escritas as palavras física com tinta vermelha, ondas com tinta azul e óptica com tinta verde. Quais das palavras citadas será mais difícil de ler se o papel for iluminado com luz monocromática vermelha? E aí, pessoal? Você jogou luz vermelha, está no ambiente escuro, jogou luz vermelha aqui no papel branco. Vamos primeiro pensar no papel que é branco. Você joga luz vermelha no papel branco, ele vai te devolver qual luz, pessoal? O branco reflete tudo, ok? Então, jogou luz vermelha no branco. Cadê o vermelho? Jogou luz vermelha no branco, o papel vai te devolver o branco. Oh, desculpa, é o contrário. Jogou... Não, tá certo. Jogou a luz vermelha no papel branco, ele vai te devolver a luz vermelha. Então, como consequência disso, você vai enxergar o papel como vermelho, né? Você vai enxergar o papel como vermelho, vai ser mais fácil ou mais difícil ler a palavra física? Então pense aí, ok? Já quando a luz bate aqui no verde, ela é absorvida, você vai enxergar a óptica como se estivesse escrito em preto, ok? Quando a luz chega aqui no azul, a mesma coisa. A luz vermelha é absorvida e a palavra ondas vai aparecer como se fosse escrita em preto, ok? Bom, aqui uma questão do Enem, tá? Aqui já tem um detalhamento maior, você vai ter que fazer uma interpretação do gráfico. Bom, então aqui na figura 1, nós temos um espectro de absorção de uma substância que ele não fala qual é, ok? Mas aqui dá para perceber que para cada comprimento de onda você tem uma absorção diferente, tá? Então o comprimento de onda ele é tão pequeno quando a gente fala em radiação do espectro visível, ele é medido em nanômetro, tá? Esse nm quer dizer nanômetro, seria 10 elevado a menos 9, tá? Então aqui você tem 400 vezes 10 elevado a menos 9,
500 vezes 10 elevado a menos 9 e assim por diante, tá? Bom, e aqui na roda de cores, a gente tem como referência, ó, imagina que você está saindo do violeta aqui no sentido anti-horário. 400 nanômetros é o menor comprimento de onda visível, né? Menor que 400, existe radiação, mas a gente não enxerga. Seria o ultravioleta, ok? Então, de 400 a 430 é violeta, de 430 a 490 é o azul, e assim por diante, tá? Então, lembra que eu falei que o vermelho tem um comprimento de onda maior? Tá aqui, ó, de 650 a 750, tá? Passou de 750, existe radiação, mas a gente não enxerga. Seria o infravermelho, tá? Então, os extremos são ultravioleta e infravermelho. Bom, então, você vai interpretar e tentar responder aí de acordo com as alternativas que aparecem lá no formulário, ok? Bom, pessoal, é uma aula conceitual, não tem cálculo. Espero que vocês consigam responder com tranquilidade. Qualquer dúvida, é só mandar questão lá no Classroom, ok? Boa semana, bons estudos para vocês.